Abra sua Bíblia no Salmo 103. Vamos refletir sobre ele. Todos encontraram? Amém. Obrigado, irmão. Obrigado. Diz assim a palavra do Senhor no Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Amém. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia. Pois Ele conhece a nossa estrutura. Lembra-se que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce, pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos homens, sobre aqueles que guardam o seu conselho, e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para cumprir. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que executais o seu beneplácito. Bendizei o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esse salmo, meus amados, é um salmo lindíssimo. Esse é um salmo que eu gosto muito, eu sempre gosto de refletir sobre ele. E hoje a gente vai refletir sobre alguns pontos desse salmo. E aí, vamos começar aqui já no versículo 1 e 2, quando a gente vai entender, né? Quem fez esse salmo, quem escreveu esse salmo foi Davi. E é muito interessante como Davi começa o salmo. Olha como Davi começa, ele diz assim: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que existe em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize ao Senhor a minha alma e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. É muito interessante, porque se você refletir, Davi, ele está falando consigo mesmo. Ele está dizendo assim: ó, minha alma, bendize. Imagina você em frente ao espelho dizendo assim: ó, anima aí, né? Pastor Luana, anima. E você falando consigo mesmo. E Davi está fazendo isso. Davi está olhando para dentro dele e está dizendo: minha alma, bendize o Senhor. Sabe por que isso, meus amados? Existem momentos em que a gente fica meio para debaixo, a gente fica meio assim: será? Não sei se a vida vale a pena, não sei se continuar vale a pena. E a gente começa a pensar na dificuldade, no problema. E aí, convenhamos que muitas vezes a gente fica abatido. É natural do homem ficar abatido. Mas aqui tem um detalhe. Em nenhum momento a gente pode se render a isso. Olha o exemplo de Davi. Davi, diante da dificuldade, ele olha para ele mesmo e diz assim: bendize a minha alma ao Senhor. E não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Nenhum dos seus benefícios. Minha alma, por que tu está abatido? Em outro salmo ele diz: por que tu está abatido, ó minha alma? Ele diz: louve a Deus, e eu ainda louvarei. É a mesma coisa, amado. Quantas vezes a gente está ali diante de uma dificuldade, de um problema, e a gente precisa ter esse chamamento interno? É necessário a gente, às vezes, olhar para a gente mesmo, naquele momento de abatimento, e dizer: minha alma, acorda, vamos bendizer o Senhor, vamos louvar o Deus que morreu por nós, ressuscitou por nós, nos resgatou dos nossos pecados, tem uma morada eterna preparada para a gente. Bendize a minha alma ao Senhor e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Esse versículo, toda vez que eu leio o Salmo 103, eu lembro daquela passagem lá de Lamentações, né? Lamentações 3:21. Eu acho bem interessante, que inclusive foi o texto que eu estava lendo hoje pela manhã, né? Hoje pela manhã no devocional, eu estava lendo sobre Lamentações, né? Estava lendo o livro de Lamentações. Eu estava refletindo nessa passagem de Lamentações, onde Jeremias escreve assim: ó,
Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Quero trazer à memória tudo que me traz esperança. Porque, como eu acabei de dizer, muitas vezes, a gente passa por dificuldade e a gente fica com o olho só naquela dificuldade. E nada mais. Você foca ali e se esquece de tantas coisas que Deus já fez por você. E a gente esquece de tantas vezes que o Senhor agiu em nosso favor, que o Senhor já agiu para nos salvar, para nos redimir. O Senhor já agiu trazendo misericórdia em um momento difícil, agiu trazendo solução em um momento que parecia sem solução. E aí Jeremias fala isso, né? Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E aí depois, em Lamentações, Jeremias diz assim: misericórdia do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias se renovam toda manhã. Imagina, o dia está nascendo e a misericórdia do Senhor está se renovando. Esse é o motivo de a gente bendizer ao Senhor, bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Inclusive, se você observar, a nossa vida ela é repleta, ela é cheia dos benefícios de Deus a todo momento. E a gente pode refletir sobre isso. Quantos livramentos a gente tem na nossa vida e às vezes a gente nem nota esse livramento, a gente nem percebe. Quantas vezes a gente passou necessidade e o Senhor foi lá e agiu na nossa vida? Eu gosto de falar, a gente teve um momento aí, há não muito tempo atrás, que eu e a Jana, a gente estava passando perrengue danado. Eu digo: Senhor, bateu aquele desespero, Senhor, o que eu faço? E Deus disse: descanse, deixa que agora eu vou trabalhar. E Deus agiu de forma milagrosa. A gente gosta de contar esse testemunho, não é muito distante, mas Deus age de forma milagrosa e resgata a gente. Às vezes a gente está desesperado, a gente fica desesperado com o nosso comer, com o nosso vestir, que na verdade são preocupações necessárias. Não estou dizendo que isso não é necessário, a gente precisa se preocupar sim com o nosso dia a dia, só que às vezes a gente está tão cheio disso e a gente esquece de como o Senhor nos sustenta, e a gente esquece de como o Senhor está ali ao nosso lado, nos guardando. Quantos benefícios o Senhor nos deu, né? O fato de a gente estar vivo aqui, respirando, esse fôlego de vida, o Senhor nos deu, é um benefício. A esperança, a certeza da salvação, a certeza de que existe uma morada eterna, é o Senhor que nos deu. A gente não teria qualquer esperança após a morte. Imagina, o que a gente esperava depois da morte? Talvez ninguém nem pensasse nisso, ou quando você pensasse, você tivesse medo disso. E hoje a gente tem esperança quanto a isso, né? O Senhor nos deu essa esperança. Quando a dificuldade bate a porta, o Senhor está lá para nos sustentar, para nos guardar. E a gente não pode esquecer dos benefícios do Senhor. E aí, quando a gente continua lendo esse salmo, a gente vê os motivos, né, que Davi traz aí para a nossa alma bem dizer ao Senhor, e a gente pode olhar ponto a ponto. Vamos ver, por exemplo, só o versículo 3. Vamos refletir um pouco sobre o versículo 3. Olha o que ele diz, é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, sara todas as tuas enfermidades, sara todas as tuas feridas. Por que hoje a gente tem essa certeza, essa convicção de vida eterna? Porque o Senhor perdoa as nossas iniquidades. A gente, todos nós aqui, a gente tinha um julgamento, né? A gente não estava livre do julgamento, da condenação. A gente tinha uma sentença contrária, Paulo fala isso, né? A gente tinha uma cédula que era contra nós. E o Senhor veio e rasgou essa cédula. Morreu por nós. A gente não tinha como pagar essa dívida, porque era altíssima. E o Senhor se entregou por nós, morreu por nós, e perdoou todas as nossas iniquidades. Perdoou todos os nossos pecados. Aquilo que nos afastava de Deus, Deus disse: estou rasgando essa cédula, estou rasgando isso. E agora você tem livre acesso. O Senhor perdoa todas as nossas iniquidades. Mas não é só isso. Olha o que mais Davi fala, né? Ele sara todas as nossas enfermidades. Ele sara todas as nossas feridas. E aqui é um detalhe bem interessante. Olha só. Toda cura vem de Deus. Toda cura vem de Deus. É que a gente é treinado para imaginar que a única cura que vem de Deus é a cura milagrosa, né? Aquela milagrosa. Cura do câncer. Isso é de Deus. Cura de uma gripe, não, isso aí qualquer um. Não, meus amados. Toda cura vem de Deus. Toda cura vem de Deus. Quer ver? Olha só. Vamos, você pode abrir a sua Bíblia aí em Isaías 38, 21. Isaías 38, 21. Tem um versículo e a gente vai ler ele e depois a gente vai contar rapidamente uma parte dessa história. Isaías 38 diz assim, cadê? Isaías 38, versículo 21. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos
e ponham como emplasto sobre a chaga e sarará. Pegue uma pasta de figo, põe sobre a chaga, sobre a ferida, e isso vai sarar. Só que vamos lembrar o que diz esse texto, né? Vamos lembrar o que diz essa passagem de Isaías. Existia um rei, que é bem conhecido, acredito que é conhecido todos os irmãos, chamado Ezequias. Um rei que agradou o coração do Senhor, um rei que Deus abençoou, um rei que tinha um coração justo diante do Senhor, que buscava a Deus. Mas em algum momento, Ezequias ficou doente. O rei Ezequias ficou doente. E quando ele ficou doente, o que aconteceu? Deus enviou o profeta Isaías lá até o rei Ezequias. E o profeta Isaías disse o seguinte: a palavra do profeta Isaías era pesada. Ela disse assim, ó: rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque você morrerá. E essa doença é para a morte. E aí Ezequias ficou muito triste com isso. E a Bíblia fala que o rei Ezequias, ele fez o seguinte: ele simplesmente virou para a parede, ele estava deitado, virou para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, olha pela minha causa, olha a minha necessidade, olha que eu mudei diante do Senhor, e chorou diante de Deus. A Bíblia fala que Ezequias orou assim e chorou diante de Deus. Isaías ainda nem sequer tinha saído do palácio, e veio a palavra do Senhor novamente e disse o que para Isaías? Volta lá e avisa a Ezequias que ele vai ser curado dessa doença que era para a morte. E Isaías volta e diz: Ezequias, você vai ser sarado. E aí, ele inclusive, pode pedir uma prova do Senhor, né? Se quer que o relógio avance, ou o relógio recue, o relógio de sol, enfim. Então, Isaías dá uma palavra de cura. É uma palavra, primeiro, inicialmente, de morte, e depois se tornou uma palavra de cura. Tá bom, uma palavra de cura. Só que o que acontece depois disso? Depois da palavra de cura, o rei Ezequias louva a Deus e vem esse versículo. Isaías diz: agora que tem uma palavra de cura, vamos dar um remédio para a doença. A gente faz uma pasta de figo, põe sobre a ferida e ela vai ser sarada. Quando a gente está diante de Deus e a gente busca Deus, o Senhor nos cura de qualquer enfermidade, que é o Senhor que cura. Ele pode usar um médico para nos curar, ele pode usar um remédio, ele pode usar uma cirurgia, ou ele pode simplesmente usar um milagre, algo miraculoso, mas toda cura vem do Senhor. Toda cura vem do Senhor, e isso é magnífico, porque isso mostra como o nosso Deus tem cuidado de nós. Então eu fui no médico, ele receitou tal remédio e isso me fez bem. Glória a Deus que deu essa inteligência, eu consegui desenvolver esse medicamento, mas isso vem de Deus. E Davi já entendia isso. Toda cura vem de Deus. O perdão das nossas iniquidades vem de Deus. A cura das nossas feridas vem de Deus. E vamos seguir o versículo 4. O versículo 4, peraí, que eu tirei aqui do Salmo, né? Salmo 103. Vamos voltar. Salmo 103, versículo 4, diz assim: é Ele quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. O nosso Deus, Ele nos cerca de bondade, de graça, de misericórdia. Eu acho muito interessante porque em várias passagens bíblicas mostra que Deus Ele nos protege. A gente pode ver isso em várias passagens. Por exemplo, quando acontece na vida de Jó, que o Senhor fala: viste meu servo Jó, quando o inimigo se apresenta diante dele, né? E aí o inimigo diz o seguinte: também, como é que ele vai pecar contra o Senhor, né? O Senhor é como um muro ao redor dele e eu não posso tocá-lo. O Senhor nos protege, é como a proteção ao nosso redor. E aí a gente continua vendo, por exemplo, o Salmo 91. Salmo 91 diz assim, o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. O Senhor é a sombra de proteção que não permite que a gente seja molestado, por exemplo. E a gente vê em vários outros momentos, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor nos cerca de proteção, de cuidado. E tem uma passagem que é muito interessante lá no Salmo 23. O Salmo 23 é muito conhecido, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas vamos olhar o Salmo 23, o versículo 6. Vamos observar o que fala o versículo 6, que também é muito interessante. Diz assim, Salmo 23, versículo 6, fala isso: certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só, certamente a bondade e a misericórdia de Deus vão me seguir todos os dias da nossa vida. Um dia desse eu tive uma pregação e o pastor dizia assim,
a gente anda como protegido de um lado com a bondade de Deus e do outro com a misericórdia de Deus. É como se a gente tivesse dois guarda-costas, um de cada lado, o pastor dizia. E aí ele, inclusive, falava uma coisa que eu gostei muito. A bondade de Deus é o fato de a gente, a bondade e a misericórdia. A misericórdia de Deus é o fato de a gente não receber aquilo que a gente merecia. Eu merecia ser condenado, mas a misericórdia de Deus, que anda comigo, o amor de Deus, não permite que isso aconteça. Já a bondade de Deus é o fato de eu receber aquilo que eu não merecia. Eu merecia algo, eu merecia a condenação pelos meus pecados, mas Deus é tão bom que permite que a bondade dele me alcance e eu seja rodeado por essa bondade. E esse é um outro motivo pelo qual a gente deve louvar o Senhor, porque nós somos cercados pela sua bondade, nós somos cercados pela sua misericórdia, nós somos cercados pelo seu grande amor, porque nos ama todos os dias. Mais um, vamos seguir, o versículo 5. Versículo 5 diz assim: que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Tem várias possibilidades de entendimento para isso, que enche a nossa boca de bens. Tem várias outras versões que dizem, que falam de outras formas, né? Mas eu gosto de entender assim, eu entendo assim, ó. O Senhor nos cerca com tanta misericórdia, com tantos bens, que eu consigo falar isso de boca cheia. Ele enche a minha boca de bens. Eu falo da misericórdia de Deus porque a misericórdia de Deus está presente na minha vida e ela é tão abundante que eu não consigo ficar calado diante de tanto amor. A gente não consegue ficar calado, virar as costas para tanto amor, para algo que nos cerca, para algo que nos protege, para algo que nos dá livramento, para algo que nos dá a sua graça, para algo que nos deu a sua salvação. Eu não posso ficar indiferente quanto a isso. Então a minha boca se enche de bem para falar disso. A minha boca se enche de alegria para falar disso. Eu gosto dessa, como desse francês, existem várias outras, e tem várias outras traduções, mas eu gosto de pensar assim: o Senhor nosso Deus, Ele nos cerca de tantas misericórdias, de tanta graça, de tanto amor, que a nossa boca acaba falando disso de forma espontânea, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos protege, o Senhor nos guarda, o Senhor nos livra, o Senhor está ao teu lado, meu amado irmão. E aí, além de Ele encher a nossa boca de bens, Ele também nos renova. O que diz esse versículo? Ele enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Quantas vezes a gente está cansado, a gente está abatido, aí a gente está ali naquele momento mais abatido, e a gente de repente tem um renovo de Deus, um refrigério de Deus. E como isso faz bem? Às vezes você nem está esperando, e chega um irmão, ou um irmão, uma irmã, alguém liga, e isso renova o teu ânimo. Às vezes, como o irmão Josué disse, a gente ouve um testemunho e isso renova o nosso ânimo. Às vezes você senta ali para ler a palavra do Senhor e diz: Deus, hoje eu estou abatido, e você lê a palavra de Deus, aquela palavra vem curando, vem transformando, vem sarando, e a gente é renovado por isso. Quantas vezes a gente vai orar e a gente começa a orar, e depois de um tempo orando a gente percebe ali o renovo de Deus, o cuidado de Deus na nossa vida, a proteção de Deus na nossa vida. O Senhor nos renova, o Senhor renova a nossa força, o Senhor renova quando estamos abatidos, o Senhor renova a nossa força diante da batalha. Quantas vezes a gente enfrenta batalhas na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na família, aí você diz: é hora de desistir. E aí o Senhor diz: não é hora de desistir, é hora de continuar. E aí a gente é renovado pela palavra de Deus, pela esperança de Deus. Ele vai ler mais uma passagem que está em Isaías 40. Isaías 40. Se você for rápido de endereço, a gente para lá, Isaías 40. Aí a gente vai ler alguns versículos lá, do 29 ao 31. 29 ao 31. Isaías 40, versículo 29 ao 31, diz assim: está falando do Senhor, e diz assim: dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Aqui ele está falando do cansaço físico? Acho que não. Essa passagem, quando fala que o Senhor renova nossas forças, está falando da nossa força da alma, lá dentro de você. Porque sim, todo mundo vai ter um cansaço físico, todo mundo vai se abater, você saiu aí para fazer uma caminhada, você vai ter um cansaço físico. É normal isso. Aqui a passagem
A palavra do Senhor está se referindo justamente àquele renovo do Espírito. Tá? Quantas vezes, vou repetir, a gente está abatido, a gente está num momento difícil, mas a palavra do Senhor nos renova. O Senhor usa um irmão para renovar a nossa fé, o Senhor usa a palavra dele, um momento de oração para ter contato com o nosso Deus, isso nos renova. Faz, irmão? Você que estava falando comigo. Isso. E o Senhor nos renova, o Senhor renova nossas forças, multiplica o nosso ânimo. Você está abatido e de repente você tem aquele contato com o Senhor, e isso faz diferença no nosso proceder, no nosso dia a dia, né? Vamos seguir, vamos voltar lá para o Salmo 103 e vamos para o versículo 6, né? O versículo 6. Versículo 6 diz assim: ó, o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E esse é mais um motivo para a gente louvar a Deus, né? Esse é mais um motivo que Davi traz aí para a gente louvar a Deus. Ó, ele falou no início, né, nos 2 primeiros versículos, Davi faz um chamamento interno: bendize ao Senhor minha alma, bendize ao Senhor minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Aí a gente viu no versículo 3, Davi dizendo que Deus nos perdoa e nos cura. E depois no versículo 4, dizendo que ele nos cerca de benignidade, misericórdia. No versículo 5, de renovo. E agora no versículo 6, a gente vê que o Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. E é muito interessante isso, porque às vezes a gente passa por certa situação que a gente fica cheio daquela raiva de quero justiça. E só que a gente muitas vezes é contaminado por isso e diz: não, eu quero eu mesmo fazer a justiça, eu quero me vingar, alguém me fez mal, e a gente quer isso. E aí a gente tenta tirar isso da mão de Deus e diz: Deus, deixa que eu vou fazer justiça, porque eu sei fazer justiça. Só que a Bíblia não diz isso não. A Bíblia diz que quem faz justiça é o Senhor, né? Não só isso. Se você observar lá no Novo Testamento, diz assim, né? Não durma irado, não durma cheio de raiva no coração, mas coloque isso diante de Deus, né? O Senhor pertence à justiça, o Senhor pertence ao julgamento. É o Senhor que vai fazer justiça. E você pode ter o coração limpo disso. Porque quem faz justiça é Deus. Você não precisa estar correndo atrás de vingança, você não precisa estar correndo atrás de autojustiça, nada disso. É o nosso Deus que vai fazer justiça a cada um de nós, em cada situação. Você não precisa estar olhando para A, B, você e dizer: eu vou fazer justiça contra você, né? Eu vou fazer justiça, eu quero fazer justiça. Deixa que Deus faz, amado. Deixa que Deus julga as tuas causas. Deixa que o Senhor julga com misericórdia, né, as nossas causas. A gente muitas vezes quer o agir do nosso coração. A gente quer ver que algo aconteça. Você não precisa disso. Não deixe isso entrar no teu coração, não deixe isso contaminar o teu coração. Pelo contrário, libera perdão, libera perdão, deixe que Deus faz a justiça dele. A gente não entende de justiça, põe nas nossas próprias mãos. Então, larga a mão disso. Deixa que o Senhor faz e você libera perdão, ama. No sábado, quando a gente esteve aqui, o pastor e a pastora, quando estavam ministrando a palavra, falaram, inclusive, da oração do Pai Nosso, né? Muito interessante como Jesus ensina a orar, né? Perdoa as nossas ofensas, nossos pecados, nossas dívidas, assim como a gente perdoa aqueles que nos ofendem, aqueles que nos pegam contra nós, aqueles que nos machucam. É interessante isso. A gente, diante de uma afronta, diante de uma dificuldade, o que a gente faz? Perdoa. Deixa que Deus vai fazer justiça. Peça misericórdia do Senhor. Peça misericórdia do Senhor. Né? Perdoa. Ama. Porque é muito interessante. Eu acho que eu comentei isso com a pastora do sábado. É muito interessante. E aí a gente pode considerar isso um casamento, um relacionamento, qualquer relacionamento de amizade, relacionamento de empresa, no trabalho, ou ainda no casamento, sim. Mas quando você falha, quando você erra, você quer ser perdoado. Né? Mas quando o outro falha, você quer justiça, eu quero justiça. Só que quando o erro é nosso, você fala: eu quero misericórdia, eu quero justiça para o outro pagar. Mas primeiro, me perdoa, Senhor. Que a tua mão não pese sobre mim. Eu quero misericórdia para mim. Deixe que o Senhor faz isso e você só perdoa. Não guarda não no coração. Não vai te levar a lugar nenhum. Né?
Tem um pastor, já nem lembro mais qual pastor fala isso, mas um dos pastores, eu acho que é o Josué Gonçalves, ele diz assim: que você guardar rancor é por tomar veneno esperando que o outro morra. Você toma veneno e espera que o outro morra, né? Então, é como eu tomar veneno esperando que o outro morra. Mas perdoa, irmão, tira o coração, tira essa amargura. Tentando matar o outro. Para com isso, porque quem faz justiça é o Senhor e a gente precisa dar o que a gente recebeu. O que tu recebeu do Senhor? Tu recebeu perdão. O que tu recebeu do Senhor? Tu recebeu misericórdia. Quando tu falhou, tu queria misericórdia, né? Tu recebeu misericórdia. Então dê misericórdia também. Eu acho muito interessante o Evangelho. O Evangelho é compartilhamento. Tudo no Evangelho é compartilhamento. Você recebe a palavra de Deus para quê? Para compartilhar com o irmão. Quando você recebe uma bênção, é para quê? A gente diz assim, ó, faz o meu cálice transbordar de bênção. Eu quero celeiros transbordantes, né? Eu quero lagares transbordantes. Para que eu quero tudo isso? É para eu ajudar? Não. Se for para ajudar, está errado. É para compartilhar. Para que a bênção chegue na vida do irmão. Para que eu recebo tanto amor de Deus? Para amar também. Para que eu recebo tanto perdão? Para eu perdoar também. Todo o Evangelho é compartilhamento. Todo o Evangelho é compartilhamento. Nada do Evangelho é para você reter. Eu vou reter para mim. Você como um poço, uma cisterna. Não, pode ser assim. Como um poço, uma cisterna, não está vivendo o Evangelho que é para viver. Porque todo o Evangelho é compartilhamento. Eu recebo a bênção de Deus e a bênção de Deus tem que fluir através da minha vida e chegar na vida do meu irmão. E é muito interessante quando o Senhor faz uma promessa para Abraão, né? Quando o Senhor faz uma promessa para Abraão, ele diz assim: eu te abençoarei. Só que a promessa não acaba ali. Eu vou te abençoar. Ele diz assim: tu será uma bênção. Mais interessante é que a gente só pensa: eu quero ser abençoado, eu quero ser abençoado. Senhor, me abençoa, me abençoa, me abençoa. Mas não, eu vou te abençoar e tu vai ser uma bênção na vida dos outros. A bênção não pode parar em ti. Então, para quem tu recebe bênção? É para abençoar a vida dos outros. Para quem tu recebe perdão? É para tu perdoar, meu amado. Para quem tu recebe graça? É para tu transbordar a graça na vida dos outros. Todo o Evangelho é compartilhamento. E a gente não pode viver como se a gente fosse juiz de tudo. Que liberdade a gente tem em Cristo? Se nós formos ofendidos, deixa que o Senhor faz justiça, você libera perdão. E a gente deve louvar a Deus por isso também, né? E aí vamos avançar, que a hora está progredindo ali. Vamos avançar, vamos ver mais alguns versículos. E agora eu quero ler um conjunto de versículos, do versículo 8 até o 14. Nós vamos ler novamente, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá para sempre, não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que temem. Quando está longe o ocidente do oriente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece daqueles que creem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Amém. Glória a Deus. Meu amado, olha que maravilha essa passagem bíblica. O Senhor se compadece de nós, o Senhor nos ama. E olha como isso é interessante. O salmista diz: ó, assim como o céu está tão mais elevado do que a terra, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. E mais, ele diz: ó, Ele não nos tratou segundo o que a gente merecia. Isso é misericórdia. Eu não merecia a bênção de Deus. Eu não merecia a bênção de Deus. Nenhum de nós merecíamos. A gente estava morto nos nossos delitos, nos nossos pecados, nas nossas falhas. A gente estava condenado. E o Senhor não nos tratou, não nos tratou conforme o nosso merecimento. Pelo contrário, Ele nos tratou pela sua misericórdia. E é muito interessante a Bíblia falando que assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor nos ama. Sabe por quê? Porque a gente vê o Senhor o tempo todo falando, trazendo esses comparativos para demonstrar o amor. Se você lembra, lá em Isaías, o Senhor fala assim, né? Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Só que às vezes, talvez, alguém veja ou alguém ache uma mãe que infelizmente é uma mãe desnaturada, como a gente diz hoje, né? E aí o Senhor completa: mas, todavia, mesmo que essa viesse a se esquecer, eu não me esquecerei de ti.
O teu nome eu tenho gravado na palma da minha mão e eu não vou esquecer de ti. Olha, Senhor, comparando esse amor, esse trato ao amor de mãe. E aí, aqui em Salmos, esse perdão, esse cuidado, Deus compara ao amor de um pai. Ele diz assim, ó, assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Eu sou pai de duas mocinhas bem pequenininhas, né? A Alice de 8 anos e a Lana vai fazer 6 anos daqui a pouco, de uma semana e meia. Tem 5 anos hoje. Então, quando acontece algo, né, e eu preciso corrigi-las, às vezes eu preciso corrigi-las, mas isso dói lá no coração, né? Na hora da correção, na hora de conversar um pouco mais rígido, isso dói no coração e a gente se compadece, e a gente dá o direcionamento, tenta dar o direcionamento correto para que elas tenham as decisões corretas. Mas olha como o Senhor fala, assim como o pai se compadece do seu filho, assim o Senhor se compadece de nós. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim o Senhor afasta de nós as nossas transgressões. Assim como o céu está distante da terra, assim o Senhor afasta de nós os nossos pecados. Por quê? Porque Ele olha para a nossa estrutura, Ele sabe que somos como. Nós, por nós mesmos, a gente não consegue. Eu, pela minha força, pelo meu braço, pelo meu esforçar, eu não tenho a capacidade de chegar até Deus. Ninguém aqui, nem eu, nem você, ninguém de nós pode chegar a Deus sozinho. A gente precisa de um caminho. Esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. A gente precisava de um cordeiro perfeito que morresse por nós, né? E esse cordeiro veio, morreu por nós, e o Senhor perdoou os nossos pecados. Isso está disponível a cada um de nós. Para completar, vamos ver o último versículo, vamos avançar lá para o último versículo. Só a parte final do último versículo. Davi, depois de falar todos os motivos de adoração ao Senhor, ele segue dizendo assim, ó, não, vamos ler o último versículo inteiro, versículo 22. Bendizer ao Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize a minha alma ao Senhor. Depois de dar todos os motivos para a gente bendizer o Senhor, de a gente louvar o Senhor, de a gente adorar o Senhor, Davi continua falando, mostra como Deus se compadece de nós, mostra os motivos pelos quais a gente deve louvar o Senhor, adorar o Senhor, buscá-lo, bendizê-lo. Aí ele fala, no final ele volta e diz mais uma vez, ó, todo mundo, tudo que está debaixo do domínio do Senhor, bendize ao Senhor. Ele volta e fala para si mesmo, então, novamente, minha alma, bendize ao Senhor. Então, se é um momento, meu amado, você está naquele momento de abatimento, de tristeza, saiba que o Senhor tem refrigério no nosso lar. Saiba que o Senhor tem muito mais, sabe que nós temos muito mais motivos do que a gente possa imaginar para louvar o nosso Deus. Porque o nosso Deus, Ele nos livra, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele nos protege. O Senhor é a sombra que nos protege, o Senhor é o mundo que nos protege, o Senhor é quem tem cuidado de nós. E ainda que tudo isso nos falte, a gente não tenha esse cuidado terreno, ainda assim a gente tem a coisa mais preciosa, que é a palavra da terra. Eu tenho a certeza que você tem a convicção de morar no céu, tem a convicção de que seus pecados foram perdoados, que o Senhor mora no teu coração, e você pode descansar nisso, ter paz nisso. Tá? Por mais que todos viessem a se esquecer da gente, o Senhor não se esquece. Por mais que todos viessem a virar a costa para a gente, o Senhor não vira de costas. O Senhor é o Deus que nos protege, o Senhor é o Deus perto está de nós. Inclusive a palavra do Senhor fala isso, né? Perto está o Senhor. Perto está o Senhor, perto está o Senhor. Não adianta, não importa para quão longe você andou. Você pode voltar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados e ter a convicção de que o Senhor está ali, pronto para te ouvir, pronto para perdoar, pronto para restaurar. A gente precisa entregar o nosso coração por inteiro e o Senhor faz a obra dele. Nós temos 1001 motivos, nós temos infinitos motivos para louvar o nosso Deus. Amém? Louva a Deus de verdade por esse momento. Eu louvo a Deus de verdade por esse momento. Eu agradeço por estar aqui de coração. Eu quero convidar todos os irmãos a ficarem de pé, a gente vai orar. Eu devolvo a palavra, a gente vai orar ao nosso Deus e eu devolvo a palavra. Vamos lá, coloque seu coração diante do Senhor. Saiba que o Senhor é contigo, saiba que o Senhor é com a tua família, saiba que o Senhor perdoa, o Senhor cuida, o Senhor cura. Então oremos ao Senhor.
Amado Deus, nós queremos te louvar pela tua palavra. Nós te louvamos, Senhor, porque tu és bom. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor perdoa as nossas iniquidades, porque o Senhor sara as nossas feridas. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se compadece de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor renova a nossa força, renova o nosso ânimo, porque o Senhor nunca nos deixa só. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor se fez carne, habitou entre nós, e em nome de Jesus, o Senhor perdoou cada um dos nossos pecados. Os nossos pecados, o Senhor não nos lembra mais de alguns. E nós te louvamos por isso. Nós te louvamos porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Nós te louvamos, Senhor, de todo o nosso coração, porque o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o Deus que restaura. Nós te louvamos pelo teu sustento, pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós te louvamos, Senhor, porque nesse momento podemos estar aqui reunidos para adorar, bendizer e glorificar o teu nome. Tu é bom, Deus. Tu é bom. Obrigado pela tua palavra, que ela encontre morada nos nossos corações. E que o nosso coração seja aquela boa terra, Pai, onde a tua palavra vai frutificar. Deus, a nossa vida é tua, Pai. Nós te louvamos pela tua misericórdia. Eu oro, Senhor, para que a tua bênção esteja sobre esse local, sobre cada pessoa aqui presente. Senhor, abençoa cada uma das famílias aqui presentes, Senhor, e derrama a tua graça, a tua unção e o teu poder sobre a vida de cada uma delas. Senhor, dá sustento a cada um dos teus filhos, dá livramento a cada um dos teus filhos, dá cura, Senhor. O Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que provê, o Senhor é o Deus que faz maravilhas. Então cura, Senhor, todo o teu povo. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada família aqui representada, que o teu cuidado esteja em cada lado. Pai, restaura os lares, Senhor. Quantas famílias, Pai, estão desestruturadas, quantas famílias, Senhor, estão arrasadas, mas o Senhor é o Deus que restaura, o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas. Em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós cada dia. Nós chamamos Deus e nós louvamos, porque tu é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus, amém, Senhor.